Capítulo 2. Sócrates, Platão e Aristóteles. A ética e o ser humano. Pense bem. Como devemos viver? Essa é, talvez, a pergunta mais fundamental de todas. Uma questão que atravessa milênios, desde as praças movimentadas da Grécia Antiga até a nossa realidade hoje. É a busca por essa resposta que dá início a toda a jornada da filosofia ética. E para a gente começar essa caminhada, a gente precisa entender duas palavras que são como ferramentas essenciais para os filósofos: ética e moral. Muitas vezes, usamos as duas como se fossem a mesma coisa, mas elas nos dão perspectivas, olhares um pouco diferentes sobre o comportamento humano. A diferença já começa na raiz das palavras. Ética vem do grego ethos, que quer dizer modo de ser. É a grande reflexão, a busca universal pelo que é o bem. Já a moral vem do latim mores, que se refere aos costumes, às regras práticas de um povo, de uma cultura. De um jeito bem simples, a ética pergunta por quê, enquanto a moral nos diz como agir. E o primeiro grande pensador a levar essa reflexão ética para o centro do debate, lá nas ruas de Atenas, foi Sócrates. Ele não deixou uma linha sequer escrita, mas sua presença, suas perguntas, foram tão impactantes que mudaram a filosofia para sempre. Ele tirou o foco das estrelas e apontou para dentro, para a alma humana. O ponto central de Sócrates é revolucionário. Ninguém faz o mal porque quer. Para ele, o mal é resultado da ignorância, de não saber o que é o verdadeiro bem. E o que isso significa? Que a virtude não é uma questão de força de vontade, mas sim de conhecimento. Conhecer o bem seria, então, inevitavelmente praticar o bem. E o caminho para chegar lá? O autoexame, a constante reflexão sobre si mesmo. Só que, claro, nem todo mundo em Atenas comprava essa ideia. Os sofistas, como Trasímaco, por exemplo, tinham uma visão muito mais dura da realidade. Para ele, a justiça era só uma palavra bonita, uma máscara que escondia o interesse de quem estava no poder, uma ferramenta que os fortes usam para manter os fracos sob controle. E qual é a resposta de Sócrates a esse cinismo todo? Bem, ele responde com uma das frases mais poderosas da história do pensamento. Ele vai dizer que uma vida não examinada, uma vida sem reflexão, simplesmente não vale a pena ser vivida. Viver sem buscar a virtude é como existir no piloto automático. E é essa defesa da vida refletida que o seu discípulo mais brilhante, Platão, vai levar a um outro nível. E é aqui que Platão entra em cena. Profundamente abalado pela condenação e morte de seu mestre, ele dedicou a vida a construir uma resposta sólida aos sofistas. Platão não queria só defender a ideia de justiça, ele queria criar um sistema filosófico inteiro para provar que ela era real e superior a qualquer interesse particular. E aqui a gente vê a genialidade da estratégia de Platão, especialmente na sua grande obra A República. Ele pensa o seguinte: tentar entender a justiça dentro de uma única pessoa é como ler letras muito pequenas de longe. E se a gente olhasse para algo maior, em grande escala, onde essas mesmas letras estivessem gigantes e claras? Essa coisa maior é a cidade, a polis. Nessa analogia fantástica, Platão imagina uma cidade ideal dividida em 3 partes, e cada uma delas corresponde a uma parte da nossa alma. Lá no topo, os governantes filósofos que representam a nossa razão. A virtude deles é a sabedoria. No meio, os guardiões, os soldados, que correspondem à nossa coragem, ao nosso ímpeto. E na base, os artesãos, os produtores, que representam os nossos apetites, os nossos desejos. A virtude deles é a temperança, a moderação. Então, o que é a justiça para Platão? Perceba que não é um conjunto de leis ou regras, é uma harmonia interna. A justiça, tanto na cidade quanto na alma, acontece quando cada parte faz aquilo que lhe é natural sem tentar tomar o lugar da outra, e tudo isso sob o comando da razão. É uma ordem, um equilíbrio perfeito. Mas essa harmonia toda não é um fim em si mesma. Não, ela aponta para algo muito maior, que Platão via como o sol do seu universo de ideias, a ideia do bem. Para ele, o bem é a realidade suprema, a fonte de onde nascem toda a verdade e toda a justiça. Uma alma justa e uma cidade justa são aquelas que se alinham, que se orientam por essa perfeição. Agora, se Platão olhava para o céu, para o mundo das ideias, o seu melhor aluno, Aristóteles, tinha os pés bem fincados no chão. Ele olhou para os grandes ideais do mestre e perguntou: Ok, mas como a gente aplica isso no dia a dia? Como podemos viver bem, de verdade, aqui e agora? O grande objetivo de Aristóteles é o que ele chamou de eudaimonia. A gente costuma traduzir como felicidade, mas é muito mais do que isso. Significa algo como florescimento humano.
realizar todo o nosso potencial como seres humanos. E como a gente chega lá? Através da atividade virtuosa, da prática constante da virtude. E aqui está uma das ideias mais famosas e práticas de Aristóteles: a virtude como um meio termo. Ele diz que toda virtude é um equilíbrio delicado entre dois extremos, que são vícios, um por falta, outro por excesso. Pense na coragem, por exemplo. Ela é um meio termo exato entre a covardia, que é a falta de confiança, e a temeridade, que é o excesso de confiança, a imprudência. Então, como nos tornamos pessoas virtuosas? Para Aristóteles, não é algo que acontece da noite para o dia, num estalo. É uma questão de hábito. Nós nos tornamos justos ao praticar atos de justiça. Nos tornamos corajosos ao praticar atos de coragem. É exatamente como aprender a tocar um instrumento musical. Exige prática, repetição e o desenvolvimento de uma sabedoria prática para encontrar o tom certo em cada situação. Quando olhamos para trás, para esses três gigantes, o que vemos é a construção de uma fundação. Sócrates, Platão e Aristóteles não apenas inventaram um campo de estudo. Eles, de fato, moldaram a maneira como todo o Ocidente pensa sobre o bem e o mal, sobre o propósito da nossa existência. A gente consegue ver uma linhagem, uma progressão muito clara. Começa com Sócrates, o grande questionador, aquele que abriu a trilha. Depois vem Platão, o idealista, que ergueu o primeiro grande sistema para dar sustentação à ética. E por fim, Aristóteles, o pragmático, que trouxe toda essa busca de volta para o chão da experiência humana. Talvez o maior legado deles não esteja nas respostas que eles deram, mas sim na profundidade das perguntas que eles fizeram. O que é a justiça? O que é uma vida boa? Qual a relação entre saber e agir? Essas são as questões que eles nos deixaram e que continuam nos provocando até hoje. Sócrates nos ensinou que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. E talvez o maior legado desses pensadores seja nos lembrar que pensar é o primeiro passo para viver com sabedoria. No próximo episódio, veremos como o caos do mundo levou ao nascimento da serenidade interior, o surgimento do estoicismo.